Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos. Ele lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus de Pai, aqui está a tua palavra, no qual nós teremos hoje a grande oportunidade, ó Deus, de transmitir. Pai, fale conosco, fale com esta igreja, de uma forma gloriosa e extraordinária, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Se assente, irmãos, e dê a sua melhor salva de palmas, a sua melhor. Aquilo que você tem de melhor, ofereça ao Senhor. Aleluia. Irmãos, observando a palavra de Deus, e principalmente o Antigo Testamento, você vai perceber que um povo em especial teve muitos privilégios da parte de Deus. E que povo me refiro? O povo de Israel. O povo de Israel pode contemplar de alguma forma muitos sinais, não só que eles ouviram dos seus antepassados, mas principalmente sinais que eles puderam de alguma forma vivenciar com os seus próprios olhos. Então eles foram um povo muito privilegiado por Deus. Mas todos nós sabemos, irmãos, que muito em razão das muitas promessas que Deus ele tinha para com o povo de Israel, se levantava sempre, na medida do possível, homens que de alguma forma buscavam tomar aquilo que Deus ele havia designado como promessa para o povo de Israel. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós vivemos cercados de pessoas que, talvez se elas tivessem uma consciência que se voltasse a ser sensível ao Espírito Santo, ou se de alguma forma elas entregassem a sua vida a Jesus, elas compreenderiam que as mesmas promessas que Deus tem para aqueles que são obedientes a Ele, Ele terá também para elas, se elas também obedecerem ao Senhor.
Mas muito em razão das promessas que Deus ele tem para com a nossa vida, sempre se levanta pessoas que não são usadas por Deus, mas usadas pelo próprio inimigo, para tentar de alguma forma interromper tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós. Porque as promessas de Deus, irmãos, elas são algo almejado por todos. Quem não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Quem não quer receber benefícios da parte de Deus? Todos nós queremos receber benefícios da parte de Deus. Só que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele trabalha muito baseado em condições. Sendo obediente, você atrai para a sua vida benefícios. Sendo desobediente, dificilmente você consegue receber da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem reservado para com a sua vida. Prova disso, que em Deuteronômio 28, Moisés foi usado por Deus para dizer que se nós atentamente ouvisse a voz de Deus e de alguma forma nos atentasse para os seus mandamentos, o Senhor nosso Deus iria nos abençoar em tudo que a gente fizesse. Ou seja, é um Deus condicional. Israel por muitas das vezes recebeu essa condição de Deus. E quando a gente acata as condições de Deus, a gente já pode compreender que nós não somos simplesmente vencedores, mas passamos a ser mais do que vencedores. Aqueles que passam de alguma forma a acatar a vontade de Deus para a sua vida, ele sempre vai ter bênçãos para contar. Ele sempre vai estar falando das coisas de Deus, seja em bênçãos materiais, seja em livramentos, ele sempre vai ter algo para contar. E conforme ele vai contando, por ser obediente à voz de Deus, obedecer à voz do Senhor, uma luz passa a se revelar na vida dele. E que luz é esta? A luz do próprio Deus. E nós sabemos que a luz, ela de alguma forma não se dá com as trevas. Ou seja, quanto mais a luz ela brilha no sentido espiritual, mais as trevas ela tenta de alguma forma interromper o propósito e o plano de Deus. E com Israel não foi diferente. Israel pôde experimentar um período que as guerras se tornaram extremas. As guerras se tornaram diárias. Eram guerras que atravessavam semanas. E não eram guerras que somente começavam pela manhã e à tarde se tinha um descanso. Não era uma guerra que se iniciava pela manhã, ia até uma bocada da tarde e terminava à noite. Não. Mas as guerras de Israel eram guerras frequentes, que começava pela manhã, continuava pela tarde, continuava pela noite e continuava pela madrugada. Só que a gente sabe, irmãos, que nada na nossa vida acontecerá sem que antes Deus ele use os seus profetas para de alguma forma dar a direção, para que diante das situações que surgem diante da nossa vida, nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas totalmente preparados. Agora, a palavra do Senhor que nós limos aqui nesta noite, ela conta para nós um retrato vivenciado. Porque houve um período em que Israel estava tendo uma guerra frequente. Com quem? Com o povo sírio. E nesta feita, o rei da Síria, ele decide fazer o quê? Ele decide se reunir com os seus conselheiros, com a finalidade de criar e armar estratégias para de alguma forma tomar o povo de Israel, para de alguma forma roubar a promessa que Deus ele havia designado para Israel, para de alguma forma aprisionar Israel, para que eles ficassem sem o poder de reação, para que não conseguissem realmente ter a continuidade no caminho para as promessas de Deus. Ele se reúne, e a primeira coisa que ele faz é dizer para aqueles homens que eram da sua confiança: olha, em tal lugar estará o quê? O meu acampamento.
E talvez ele comece a arquitetar a quantidade de homens, arquitetar como eles iriam criar aquela estratégia para tomar o povo de Israel. Ele começa de alguma maneira a passar um plano muito bem elaborado e executado, para que não viesse falhar. Mas eu digo que todos aqueles que estão debaixo de uma promessa de Deus, ele não tem o olhar de uma pessoa que por um momento só ela tem o seu olhar, mas se por algum instante ela se afastar, ela já perde aquela pessoa de vista. Aquele que tem uma promessa do Senhor, ele tem a visão de um Deus, que o salmista no Salmo 121, ele foi capaz de afirmar que o Deus que nós servimos é um Deus que não tosqueneja, é um Deus que não dorme, é um Deus que de alguma forma está com os seus olhos fixados sobre aqueles que de alguma forma estão caminhando sobre a terra. Se eu não me engano, Provérbios 15:3, a palavra do Senhor nos revela que os olhos de Deus é aqueles que contemplam tanto os bons quanto os ruins da terra. Ou seja, Deus está olhando os seres humanos de uma forma que ninguém consegue ver. E o mais interessante de Deus é que Ele, além de ter esta visão, que consegue de alguma forma observar todos os moradores da terra, Deus, ele tem um poder que somente é exclusivamente dele. O poder de ser onisciente, de saber todas as coisas. O poder de ser onipresente, de estar em todos os lugares. E o rei da Síria, quando ele está ali de alguma forma maquinando um meio para que consiga as estratégias certas para tomar Israel, ele poderia até não ter ali os servos de Deus naquele exato momento, mas sem que eles percebessem a presença do Todo-Poderoso, ela estava naquele lugar, compreendendo tudo que eles estavam falando, compreendendo tudo o que eles estavam arquitetando. E aí eu digo que todos aqueles que são sensíveis à voz de Deus, Deus nunca deixa nada na vida dele em oculto. Tudo que Deus, ele de alguma forma quer revelar, isso é a palavra de Deus. Quando Abraão, certa vez, o Senhor maquinou destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Deus disse: por acaso poderei eu ocultar alguma coisa de Abraão? Tendo vista que farei dele uma grande e poderosa nação. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma são interligados à vontade de Deus, de maneira alguma Deus oculta os seus planos e projetos, seja bons, ou seja até mesmo projetos no sentido de, em uma visão humana, ser ruim. Mas até o ruim que a gente pode ser categórico em dizer de Deus é bom. Porque muitas vezes quando Deus ele quer nos corrigir, ele nos corrige para novamente colocar no centro da sua vontade. Ou seja, até aquilo que a gente diz, nossa, receber uma correção de Deus é péssimo, Deus utiliza para de alguma forma fazer o quê? Colocar a gente no caminho. E este plano de Deus não ficou oculto, porque tinha um homem naquele tempo que estava percorrendo as terras de Israel, por nome de Eliseu. E Eliseu, ele tinha ousadia, ele tinha coragem. Eliseu, ele tinha contato com Deus. Eliseu era uma pessoa que frequentemente buscava as coisas do Senhor. E agora, pergunto para a igreja: poderia Deus ocultar alguma coisa do profeta Eliseu? Sendo que ele era um homem que era sempre próximo do Senhor? De forma alguma. E Deus, no exato momento em que o rei da Síria, ele tinha arquitetado toda aquela situação, ele revela para o profeta Eliseu, para que de alguma forma ele fosse alertar o rei de Israel, para que livrasse de passar daquele lugar. E Eliseu, tendo a mensagem de Deus, ele não ocultou, porque entenda, o profeta de Deus, ele não entrega a mensagem pelas costas. Hoje a gente vive
um mundo no qual as pessoas elas querem profetizar o mal sobre a vida de uma pessoa, mas ela entrega pelas costas. O profeta Eliseu, tudo aquilo que ele recebia de Deus, ele não ocultava em de alguma forma dizer quanto aquele sentido pelas costas, mas ele tinha a capacidade de chegar até a pessoa e dizer: assim te diz o Senhor. E quando ele recebeu a orientação de Deus, o que ele faz? A palavra do Senhor nos revela que mais do que depressa ele procura o rei de Israel. Ele começa a dizer ao rei de Israel: olha, livra de passar de tal e tal lugar. Porque o rei da Síria, ele tem de alguma forma arquitetado planos para de alguma maneira interromper aquilo que o Senhor tem para com a vida de vocês. E o rei de Israel acatou a mensagem. Ele acata a mensagem e mais do que depressa ele faz o quê? Ele manda homens acamparem exatamente no lugar no qual o rei da Síria estava arquitetando um plano. Só que, como eu digo, irmãos, o nosso inimigo, por mais que eu e você conseguimos vencer ele por um momento, nós nunca podemos talvez maquinar na nossa mentalidade que por causa de vencermos, seja qual provação que for vindo da parte do inimigo, seja qual adversidade que a gente enfrentou vindo da parte do inimigo, que ele já perdeu as suas forças. Muito pelo contrário. O inimigo, assim como Deus, ele é insistente para com a vida de uma pessoa. O inimigo também é insistente para de alguma forma aniquilar os planos de Deus. Porque entenda, nós não estamos lidando com forças físicas, mas estamos lidando com forças espirituais. O homem físico, em um sentido que ele tem um corpo físico, ele não consegue estar em todos os lugares. Mas lidar com espíritos, sabemos que eles podem estar em todos os locais. Eles conseguem estar em vários locais. Da mesma forma que ele está arquitetando algo em uma determinada localidade, ele está em outra localidade. São legiões, irmãos. São vários. E quando Eliseu passa aquela orientação, o rei de Israel acata e consegue livrar. E a palavra de Deus, ela revela que não foram uma, nem duas vezes, várias vezes. Deus deu livramento para Israel. E é muito interessante que em Salmos 91, versículos 10, 11, o salmista ele revela que o Senhor é aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus de livramento. Os livramentos que Deus dá para nós são livramentos visíveis e até mesmo livramentos invisíveis. Como assim invisível? Tantas vezes que diante de um local que você teria que ir, houve um atraso, um equívoco, que você ficou doido, você ficou preocupado: eu não posso atrasar diante desse compromisso, sem que você percebesse, foi a própria mão de Deus te livrando. Talvez em uma situação de trabalho em que você tinha uma ferramenta para utilizar naquele exato momento, mas você acaba esquecendo aquela ferramenta, teve que ir em outro local, pegar aquela ferramenta e novamente, sem que você percebesse, as mãos de Deus te livrou. Ou seja, Deus é um Deus de livramento. E Ele concede o quê? Livramento por várias e várias vezes para Israel. E o rei da Síria turbou o coração. Ele turba o seu coração de uma forma que ele começa a maquinar que dentre aqueles homens existia traidores. E quando ele turbou o seu coração, mais do que depressa ele fez o quê? Ele recorreu aos homens e disse: o que está acontecendo? Por acaso tem alguém dentre nós que está de alguma forma dizendo ao rei de Israel tudo que a gente tem de alguma forma aqui arquitetado? Ele fica preocupado. Ele fica de alguma forma a pensar: o que está acontecendo? O que realmente está havendo? E aí, irmãos, um daqueles homens chega diante dele: olha, ninguém de nós está entregando ao rei, mas existe um homem que é profeta, e o nome dele é Eliseu. E tudo que o rei de alguma forma busca arquitetar, busca criar como estratégia, Deus vai e revela para ele, ele entrega para o rei de Israel. Aquele rei fica indignado, irmãos.
aquele rei ele fica de alguma forma indignado, ele começa de alguma maneira a ficar doido, ele começa de alguma forma a não querer aceitar aquela situação. E ele diz da seguinte forma: olha, então faz o seguinte, vocês sabem onde ele se encontra? Sim, sabemos. Então vá até lá, pega ele, toma ele, traga ele como prisioneiro. Só que compreenda, irmãos, Deus, quando Ele tem uma obra na minha e na sua vida, a obra de Deus, ela não é uma obra incompleta, ela é uma obra completa. Ela pode por um momento se cumprir, talvez em um dia, e parece que tudo aquilo que Deus ele tem para desengavetar para as nossas vidas, demore para chegar novamente. Mas é equívoco e engano nosso. Deus ele não faz a obra pela metade, Deus ele faz a obra por completo. Eles tentam de alguma forma agora arquitetar planos de tomar o profeta de Deus. E aí eu pergunto para a igreja: quando cercado por nossos inimigos, o que nós podemos fazer? A palavra do Senhor revela que em um dado momento da noite, esses homens se reúnem em formatos de tropas e vão até o profeta Eliseu. Só que quando eles vão e chegam diante do profeta Eliseu, antes disso, quando o moço de Eliseu ele vai iniciar a sua rotina habitual, talvez ali tomar água, preparar um alimento, ele se depara com uma cena. O local no qual eles estavam estava totalmente cercado por inimigos. E aí eu pergunto novamente para a igreja: quando cercado por nossos inimigos, o que nós podemos fazer? Imagine você acordando cedo para se encontrar com os seus inimigos. De que forma provavelmente você iria reagir? Com medo, desespero? Ou você poderia ver que os seus inimigos são como poeira, se comparado ao tamanho do poder do seu Deus? Como você iria reagir? Tente imaginar aí você acordando pela manhã, a sua casa cercada por um exército. Ah, mas irmão Mateus, um exército físico? Tudo bem, irmãos, isso é difícil acontecer, mas e se eu dissesse para você que nós temos exércitos em forma de poderes malignos, que sem que a gente perceba, constantemente estão nos cercando? E eu digo que os inimigos, os espíritos, o exército maligno é muito mais poderoso, irmãos, do que um exército físico. Quando eles agem diante ao trabalho designado pelo próprio inimigo, eles agem para tentar de alguma forma acabar de vez com o plano. Prova disso, Daniel, quando estava orando, por um tempo ele clamava ao Senhor, e ele não conseguiu obter a resposta da sua oração. E quando Deus de alguma maneira manda Miguel para de alguma forma combater contra as forças celestiais malignas, que tentam de alguma forma acabar com os planos de Deus, Gabriel, logo quando manda mensagem para Daniel, diz para ele que desde o primeiro dia a sua oração havia sido ouvida pelo Senhor, mas por causa das forças do diabo, as forças satânicas, acabou que se criando um empecilho para que ele não viesse conseguir entregar a resposta almejada. Ou seja, irmãos, Paulo certa vez ele diz que a nossa luta ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra os principados que assolam o território celestial. Ou seja, as forças malignas. Ele acorda pela manhã e se depara com aquela situação, e mais do que depressa ele vai recorrer a quem? Ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, talvez ali tranquilo, dormindo, ele acorda com aquela paciência, com aquela tranquilidade, porque compreende, irmãos, o servo de Deus, segundo o que diz a palavra, não me recordo se em Salmos 3:5, o salmista ele diz: eu deito, eu pego no sono e durmo e acordo
porque o Senhor tem me sustentado. Ou seja, o servo de Deus, irmãos, o servo de Deus, quando ele deita com talvez tantas e tantas preocupações, porque a mentalidade do ser humano ela é levada a isso, porque somos compostos de carne. Mas logo quando ele lembra que ele não está sozinho, ele já sente aquela força, ele já sente aquele ânimo, porque ele sabe que a sua força não vem de uma pessoa que não consegue ajudar ele em todas as situações. Nós sabemos que muitas pessoas em situações elas conseguem nos ajudar, mas existem algumas situações que nenhuma pessoa conseguirá nos ajudar, mas Deus ele consegue em todas. Ou seja, ele deita, levantou, e aquele moço, eu imagino o desespero dele. Eliseu, olha, nós estamos cercados por nossos inimigos, o que nós vamos fazer? E aí Eliseu, dotado de uma fé, dotado de uma coragem, porque entenda, Deus não te deu espírito de temor, minha irmã. Deus não te deu espírito de temor, meu irmão, mas de moderação, de amor, de ousadia. Este espírito que Deus ele nos deu, espírito de coragem. Eliseu levanta-se daquela situação, ele olha para tudo aquilo e o moço já fica apavorado, porque Eliseu está tranquilo. E nós, se chegássemos em uma situação no qual a gente não está esperando, é mais do que notável o ser humano agir na base do desespero, fica desesperado, coloca a mão na cabeça, diz: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eliseu levanta tranquilo e diz tão somente para aquele moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aquele que está com eles. Não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas esta, irmãos, seria uma resposta dura de aceitar, porque quando Eliseu ele lança aquela palavra, eu imagino aquele moço olhando para as montanhas, eu imagino aquele moço olhando para o seu lado e não conseguia ver ninguém capaz de se levantar e ajudar eles. Não tinha ninguém. Só que Eliseu, irmãos, ele tinha uma resposta certa e uma escolha clara: acreditar em Deus, confiar em Deus. E quando aquele moço olha para tudo aquilo, porque entenda, a vida de um cristão, ela baseia-se também na ação. Não basta a gente falar e não ter ação. Não basta a gente falar e de alguma forma ficar perplexo, travado, sem de alguma maneira realmente nos levantarmos e nos posicionarmos diante de uma situação. Quando Eliseu ele diz aquilo para o jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele, ele faz o quê? Ele recorre para a oração. Ou seja, irmão, diante da situação é necessário a gente ter ação. As lutas que às vezes se levantam contra nós, muitas vezes nós ficamos perplexos, não agimos, não temos uma ação. E Eliseu, quando ele vê aquela situação, ele não somente deixou as palavras, mas ele vai para a oração. Não sei de que forma, não sei de que maneira ele orou, mas a palavra do Senhor nos revela que ele ora da seguinte forma: Senhor, eu oro para que o Senhor abra-lhe os olhos. E a palavra de Deus nos revela que quando Eliseu ele faz essa simples oração, os olhos daquele moço se abrem. E agora ele não conseguia somente ver o exército físico da Síria, mas ele conseguiu ver um exército espiritual, mandado pelo próprio Deus, com a finalidade tão somente de fazer o quê? Batalhar em prol do povo de Deus. Olha, irmãos, um exército imparável, por uma ação do profeta Eliseu, se reduziu a nada.
Talvez você está aqui hoje cercado também, meu irmão. Talvez você está aqui hoje cercada também, minha irmã. Cercada de todos os âmbitos possíveis. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para a sua frente, você olha para trás e não vê ninguém capaz de se levantar e de alguma forma batalhar por você. Mas esta noite, diante do que a palavra de Deus ela tem aqui para nos revelar, o Senhor está dizendo para pessoas aqui que estão passando por batalhas travadas, que estão passando por lutas, que estão sendo cercadas por inimigo: não temas, porque mais é o que está com você, ou maior é o que está com você do que aquele que está com eles. Não temas, não temas, não temas. O salmista no Salmo 121, talvez ele foi perguntado: da onde que vem a tua força? Como que você consegue resistir aos dias maus? Ele diz tão somente uma coisa: eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Ou seja, Israel estava vivendo essa situação, mas outra vez Deus provou para Israel que maior é Ele do que qualquer que sejam os inimigos que possam se levantar contra nós. Maior é o seu Deus do que a enfermidade que você tem no seu corpo. Maior é o seu Deus do que a dificuldade que você está passando no seu trabalho. Maior é o seu Deus do que a dificuldade que você está passando na sua vida particular. Maior é o seu Deus do que aqueles que estão lutando contra a sua família. Maior é o seu Deus do que os tormentos, do que a certa feita também, até mesmo aquilo que te causa medo. Maior é o seu Deus, minha irmã. Eu estou cercado, irmão Mateus. Eu estou cercado, eu não consigo ver ninguém capaz de se levantar e de alguma maneira apaziguar essa tempestade. Mas em nome de Jesus aqui nesta noite, o Senhor vai abrir os seus olhos, o Senhor vai abrir a sua visão para você enxergar que por mais que o inimigo pareça ser grande em comparação ao tamanho do poder de Deus, ele é pequeno. Deus vai abrir os seus olhos aqui nesta noite. Deus ele vai abrir a sua visão para enxergar que esta luta, minha irmã, que esta luta, meu irmão, que esta perseguição, meu irmão, que este se sentir cercado por seus inimigos, é nada em comparação ao tamanho do nosso Deus. Eu digo para você: ouse na sua fé, seja ousado, tenha ousadia, tenha ousadia. Como sempre eu gosto de cantar aqui, irmãos, você vai lutar, como diz o louvor, rompendo em fé, e pela fé você vai vencer. Tu vai plantar, e pela fé você vai colher. E com ousadia, se você tiver fé, você compreenderá algo. Você vai compreender que a cada dia você vai viver rompendo em fé. Então não temas, não temas. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não temas. Deus está dizendo para pessoas aqui: não temas, não temas. Não temas não, minha irmã. Não temas não, meu irmão. Não temas. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aleluias. Deus está encorajando pessoas aqui. Deus está encorajando pessoas aqui. Deus está encorajando. Deus quer abrir visão aqui de pessoas que está se sentindo cercada. Deus quer abrir a sua mente, minha irmã, para tu ver maior é o seu Deus que esse desafio que tu está enfrentando. Recebe esta palavra: quanto maior forem os desafios, maior são as promessas alcançadas. Muito maior. Feche os seus olhos nesta hora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, peço para Deus abrir a sua visão, meu irmão. Peço para Deus abrir a sua visão, minha irmã. Deus vai abrir a sua visão aí.
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia você vai viver o sobrenatural. Você vai lutar e vencer. Você vai plantar e colher. A cada dia você vai viver rompendo em fé. Olha o que Deus está dizendo para uma pessoa. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: rompendo em fé. A sua vida se revestirá do meu poder, rompendo em fé. Com ousadia você vai viver o sobrenatural. Tu vai lutar e vai vencer. Tu vai plantar e vai colher. A cada dia você vai viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. A tua palavra foi anunciada aqui nesta noite. E esta palavra eu sei, Senhor, que veio de Deus, que veio do Senhor para o nosso coração. Porque sei que não veio em vão esta revelação da tua palavra. Porque existem pessoas aqui que estão se sentindo cercados, ó Pai. Cercados no seu trabalho. Cercados, ó Deus, em meio à própria vida individual, Senhor. Mas aqui nesta noite, Pai, o Senhor trouxe uma palavra para nós. Uma palavra para mostrar: nós não devemos temer. Nós não devemos temer, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Maior é aquele que cuida de nós. Maior é aquele que está conosco quando nós deitamos. Maior é aquele que está conosco quando nós nos levantamos. Maior, muito maior. Muito maior é o Senhor que os nossos inimigos, Pai. Muito maior é o Senhor que as adversidades que enfrentamos. Muito maior é o Senhor que as lutas que a gente enfrenta. E muitas vezes nós lutamos com a nossa própria mente. A nossa mente tentando nos levar ao extremo, a ponto de tentar fazer a gente perder a nossa fé. Mas o Senhor é poderoso para mostrar que nem tudo está perdido. O Senhor é poderoso para reverter quadros e situações, ó Pai. Assim como tu mostrastes a Israel e também ao moço de Eliseu, Senhor, que tu estás conosco, que o Senhor é conosco. Eu tenho por certo que muito mais o Senhor realizará, Pai. O Senhor fará, para que o teu nome venha a ser glorificado. Amém, Jesus.